Graça e paz, queridos irmãos. Boa noite a todos. Pode tomar o seu assento, por gentileza, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Como é bom estar na presença de Jesus com todos os irmãos, adorando, aprendendo, crescendo cada vez mais na fé em Cristo. Aos irmãos que estiverem com a palavra, pegue a Bíblia, por gentileza, e abra junto comigo no livro do profeta Amós, capítulo 9, a partir do versículo 11, nós vamos ler até o 15. Enquanto você procura, eu quero falar com os irmãos que estão online. Deus abençoe você que está à distância. Aproveitando, vai comentando aí no vídeo, compartilhe o link, para que mais pessoas possam ter acesso a esse culto, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos ler Amós capítulo 9, versículo 11, está escrito assim: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, vou reparar as suas brechas, levantá-lo das suas ruínas, vou restaurá-lo, para que volte a ser como era nos dias da antiguidade, para que o meu povo tome posse do restante de Edom e de todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra virá logo após o que colhe, e o que pisa as uvas virá logo após o que lança a semente. Os montes destilarão vinho e todas as colinas se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Eles reedificarão as cidades destruídas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão seu vinho, farão pomares e comerão dos seus frutos. Eu os plantarei na sua terra, e dessa terra que lhes dei nunca mais serão arrancados, diz o Senhor, seu Deus. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração? Feche os seus olhos. Espírito Santo, muito obrigado por mais uma noite na tua presença. Obrigado por mais uma vez compartilhar conosco a tua palavra, falar aos nossos corações. Espírito Santo, fala com toda a sua igreja. Fale, porque precisamos ouvir a sua voz. Senhor, fale aquilo que precisamos ouvir, como um pai que ama o filho. Quando o pai fala, é porque ele quer o melhor para o seu filho. Então fale conosco, somos os teus filhos. Que a tua palavra hoje, ela venha, meu Senhor, produzir frutos, que haja cura, que haja libertação, transformação, arrependimento, salvação, em nome de Jesus. E a igreja que crer, diga amém. Queridos, todos nós sabemos que estamos no ano da palavra profética que foi liberada sobre as nossas vidas, o ano de Amós. Você sabe que nós estamos aprendendo, e este ano vamos caminhar aprendendo sobre este profeta, que no seu livro, o conteúdo nele escrito, há muitas lições, há muito aprendizado para o nosso crescimento. Nós estamos caminhando debaixo da graça, debaixo da misericórdia, debaixo do arrependimento e também debaixo da colheita abundante. Tudo isso vai se cumprir na nossa vida. Por quê? Porque Deus o disse. Glória a Deus. Então, hoje eu quero, com os irmãos, encerrar o assunto que eu comecei na quarta passada, sobre Amós, capítulo 1, a partir do versículo 2, abra comigo, por gentileza. Amós, capítulo 1,
o versículo é o 2. Está escrito assim: Amós disse: o Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os campos dos pastores estarão de luto e o alto do Carmelo secará. Queridos, quarta passada eu tratei da parte A do versículo. A parte A do versículo vai até: o Senhor fará ouvir a sua voz, o Senhor girá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Essa foi a parte A que nós aprendemos. Quem é esse leão que ruge de Sião? Nós aprendemos aqui que esse leão nada mais é que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós aprendemos que Sião é um monte aonde Deus habita, da onde Deus fala. E nós aprendemos que Jerusalém é aonde Ele proclama a tua palavra, é da onde Ele faz ouvir a sua voz. E eu quero dizer aos irmãos essa noite, assim como o Senhor, Ele tem falado conosco desde o início deste culto, Ele continuará falando com você até o final deste culto. E eu tenho certeza que o que Ele vai falar aqui a cada um de nós vai mudar a nossa vida. Diga glória a Deus. A nível de introdução, quarta passada, nós aprendemos que esse rugido do Senhor, ele é forte, ele é estrondoso, ele causa medo. E o que o profeta Amós, nesta palavra liberada, nesta profecia, ele está querendo dizer ao povo daquela época? Ele está nada mais, nada menos que reproduzindo a voz do Senhor como um juízo, como uma sentença. Deus está olhando para aquele povo na época de Amós. Ele está olhando para o reino de Israel, todo o reino, embora esteja dividido. Você sabe, é sabido de todos, que há uma divisão no reino de Israel: o reino norte, com 10 tribos, e o reino sul, de Judá, com 2 tribos. Então, é um reino dividido, que Deus vai falar com todos. Agora, esse rugido, que o leão, esse Senhor, ele produz, é para quê? Essa é a pergunta. É para juízo. E aí, isso me causa temor no coração. Por quê? Porque se você perceber, e se você ler o livro de Amós, você vai perceber que do capítulo 1 até o capítulo 2, quem me ouve diga amém, Deus está rugindo como uma forma de sentença, de juízo. E do capítulo 1 de Amós até o capítulo 2, ele vai proclamar juízo sobre 6 nações. Quantas nações? 6 nações gentílicas, 6 nações que não são povo de Deus naquele contexto. As nações são Síria, Filístia, Tiro, Edom, Amon e Moabe. São 6 nações que Deus vai rugir. Deus vai fazer o quê? Para proclamar juízo. Por quê? Por causa do pecado das nações. Então Deus ruge para proclamar juízo por causa do pecado. Até aqui tudo bem? Então o rugido do Senhor é para avisar: o pecado de vocês subiu até mim e eu não estou contente, não estou satisfeito. Então Deus está rugindo para quê, pastor? Para que haja conserto, para que haja arrependimento para as nações vizinhas do povo de Deus. Então o povo de Deus está aqui e ao seu redor tem 6 nações que estão pecando contra Deus. Isso tem uma coisa que Deus abomina, é o pecado. Então Deus está olhando para as nações vizinhas e Ele está vendo pecado. Ele está vendo o quê? Então Ele clama:
ele proclama, ele ruge, que haja arrependimento. E o povo de Deus, o povo de Israel, o povo do reino norte, o povo do reino sul, o povo do reino de Judá, está ouvindo esse rugido. Eles estão ouvindo, diga ouvindo. Eles estão ouvindo. E aí me parece que o povo de Deus, enquanto Deus está proclamando sentença, eles estão, uau, esse é o nosso Deus, é isso aí, Deus é assim mesmo, Deus ele corrige. Aí ó, não está vendo? Não anda certo, é assim que acontece. Só que o povo não esperava que agora Deus vai rugir para eles. Deus aponta o pecado dos vizinhos, das nações ao redor, mas agora vai apontar o pecado do povo de Deus. Porque todos nós somos pecadores. Nós não somos melhores que os que estão lá fora. Quem me compreende? A diferença é que a graça do Senhor nos alcançou. Então todos são pecadores. Aí Deus vai falar assim: eles estão pecando, mas vocês também. Eles têm que se consertar, mas vocês também têm que se consertar. Aí o povo espanta, por quê? Por que que Deus vai nos corrigir? Nós somos o povo de Deus. Leia comigo de novo a parte B do versículo 2. Os campos dos pastores estarão de luto, e o alto do Carmelo secará. Ou seja, o que acontece aqui? Acontece um juízo, diga juízo. Qual que é o juízo, pastor? Os campos estarão de luto e o alto do Carmelo secará. Por quê? Porque Deus, como sentença, como juízo, vai fazer com que não chova. Se não chove, a terra seca. Quem está comigo, diga glória a Deus. Então, por causa do pecado, por causa do que eu falei? Deus vai cerrar os céus, não vai chover, por causa do pecado do povo de Deus. Por causa do pecado, Deus vai falar: não chove. Se não chove, a terra seca. Se a terra seca, não tem como plantar. Se não tem como plantar, não tem como colher. Logo, começam as privações. E isso é um alerta de Deus. É o que eu disse? É Deus usando situações para falar assim: se conserta. É Deus usando situações para falar: se arrepende. Então, Deus está chamando o povo, está provocando o povo para arrependimento. Isso era um juízo de Deus por conta do pecado. Aí você fala: tudo bem, pastor, qual era o pecado do povo? Vamos começar do povo de Judá. Qual era o pecado do reino do sul? Qual era o pecado do reino de Judá? Porque o Senhor semana passada nos ensinou que de Judá veio Cristo, o Messias. Uau, como assim? O reino de Judá, a linhagem, o povo que carrega a linhagem do Messias. Qual era o pecado? Que pecado foi esse que fez com que Deus enviasse juízo? O pecado deles? Lê comigo Amós capítulo 2, no versículo 4. Olha o pecado do reino de Judá, do povo de Judá. Amós capítulo 2, no versículo 4. Assim diz quem? Quem que está dizendo aí? O Senhor, por 3 transgressões de Judá, sim, por causa de 4, não suspenderei o quê? O castigo. Lembrando que quando Deus castiga, não é para matar os seus filhos, porque Deus é Pai. Deus é Pai, diga glória a Deus. Quando você castiga o seu filho, quando você corrige o seu filho, e eu tenho conhecimento de causa porque eu sou pai, e os pais sabem disso, nós castigamos e corrigimos para quê? Para que haja uma melhora, para que entre no eixo, como o pastor nos ensinou no prumo.
Então é Deus castigando. Está escrito: não suspenderei o castigo. É uma correção de Deus, porque rejeitaram a lei do Senhor, rejeitaram a palavra, e não guardaram os seus estatutos. Os falsos deuses os enganaram, deuses que os pais deles haviam seguido. Pastor, qual é o pecado do povo? Idolatria. Qual que é o pecado deles? O que está escrito nos estatutos do Senhor? O que está escrito na lei do Senhor? Quando Deus libera lá no monte, no deserto, no Monte Sinai, no deserto, o povo está lá, fala para Moisés, para não fazer imagem de e para elas não se prostrar e nem adorar, não prestar culto. Está no estatuto, está na lei, o povo sabe, o povo aprendeu, mas o povo faz. Como alguém que diz: estou nem aí para a lei do Senhor, estou nem aí para o que está na lei, nos estatutos, e o povo faz aquilo que Deus não manda fazer. Deus fala: não é para ser idólatra. Aquilo que o povo está fazendo? Está aí, idolatria. Aí Deus fala: não é possível. Eu não sei se eu falo. Você não quer ouvir? Deixa para lá, fala tudo. Parece aquela criança, e eu tenho uma em casa, que você fala: não põe a mão na tomada, e ele põe a mão na tomada. Vocês estão me entendendo, sim ou não? É Deus falando: não faz, e o povo está fazendo tudo ao contrário, pecando. Então o pecado de Judá é o que, queridos? Idolatria. Qual é o pecado do reino do norte? Nós vamos aprender, mas antes, uma observação. É interessante que Deus, Ele vai falar do pecado, Ele vai falar do quê? Você sabe que alguém disse, alguém comentou, eu estudando, encontrei, não vai falar o nome do autor dessa frase, não vai falar. Mas aqui Deus, Ele está falando sobre pecado, Ele está falando sobre o quê? Aconteceu uma certa feita que alguém comentou assim: não sei por que o Senhor prega sobre os pecados dos cristãos. Vocês estão me ouvindo? Não sei por que o Senhor prega sobre os pecados dos cristãos, disse um membro da igreja para o pastor. Afinal, os pecados dos cristãos são diferentes dos pecados dos incrédulos. Com certeza, respondeu o pastor, são piores. Lembra que eu disse que nós não somos melhores? Porque o que nos difere é o que, queridos? A graça. Diga graça. Então o cara foi questionar o pastor: pastor, você só prega sobre pecado, meu Deus. O pastor falou: pois é, pastor, mas tem diferença de pecado. O pastor falou: exatamente, são piores. Por quê? Porque a natureza humana, a natureza o quê? A nossa natureza humana é pecaminosa, mas graças a Jesus, que pela sua graça nos resgatou e nos regenerou e nos ressuscitou. Então Deus está descontente por causa do pecado. Olha o pecado do povo do reino de Israel, do reino norte. Vamos lá, por gentileza, Amós, capítulo 2 ainda, no versículo 6. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandália. Esmagam no pó da terra a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos necessitados. Um homem e seu pai têm relações com a mesma jovem, e assim profanam o meu santo nome. Eles se deitam ao lado de qualquer altar, sobre roupas recebidas como penhor, e no templo do seu Deus bebem o vinho dos que foram multados. 3 pecados aqui. O reino de Judá tem um pecado. Quantos pecados tem lá no reino de Judá? Qual que é o pecado que tem lá? Idolatria. No reino de Israel são 3. Diga: injustiça, imoralidade, idolatria pública.
Então são 3 pecados que você encontra nesses 3 versículos. Pecado de injustiça, porque está falando do suborno, está falando da propina que os políticos, os poderosos recebiam naquela época e maltratavam o povo. No 7 vai falar sobre a imoralidade sexual daquele povo, o pecado. E no versículo 8 vai falar da idolatria pública. Então perceba que ninguém escapa, todos são pecadores. E Deus não está contente. Deus não está o quê, queridos? Contente. E por que Deus não está contente, pastor? Sabe por que Deus não está contente? Porque Ele sabe que o pecado leva à morte. O pecado leva o quê? Ei, sabe o que está escrito na Bíblia? Que Deus não tem prazer. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Vocês estão comigo, sim ou não? Mas Deus quer que eles antes se arrependam. Então Deus não ama o pecado, mas ama o pecador. Deus não ama o pecado, porque Ele sabe que o pecado mata, destrói. Provérbios capítulo 8, versículo 36, por favor. Está escrito: mas quem peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Então, no contexto de Amós, o que está acontecendo com todas as nações? Com todas, o que está acontecendo? Pecado. E se está acontecendo pecado, pastoras, ou seja, o povo está morrendo. E se o povo morrer no pecado, vai para o inferno. Então Deus não quer que isso aconteça. Eu disse o quê? Deus não quer que isso. Por isso que Ele está chamando para arrependimento. Você tem prazer no... Você teria prazer na morte do seu filho? Hã? Mas você como pai, você como mãe, o que você fará? De tudo para que ele não se perca. Então Deus está chamando o povo dele, o povo de Deus, mas também as nações vizinhas para o arrependimento, porque o pecado daquele povo está matando o povo. Então quando eu peco, eu estou maltratando ao Senhor. Eu estou maltratando o meu Cristo. Quando eu peco, não sei se eu falo. É assim, presbítero Júnior, quando nós pecamos, é como se nós estivéssemos amando e abraçando aquilo que levou Jesus para a cruz. Quando eu peco, quando eu erro, cometo iniquidade, eu estou abraçando o pecado, enquanto Jesus está de braços abertos esperando o meu abraço por Ele. Então esta noite o Espírito Santo está nos chamando para um concerto, para o arrependimento, todos. Então o rugido do leão, de Amós capítulo 1, versículo 2, é o rugido de se arrependam, porque nós não sabemos o que vai acontecer daqui a pouco. Aproveita, faz assim, ó, respira aí, aproveita quando está respirando. Para com esse negócio, depois, para, é agora, é hoje. Deus quer que nos arrependamos, venhamos nos arrepender. Joel capítulo 3, olha por que Ele quer que nós venhamos nos arrepender. Abre comigo, Joel capítulo 3, no versículo de número 14. Joel capítulo 3, no versículo 14.
Diga comigo, toda a igreja, um chamado. Não, vamos deixar mais chique, fala. Um rugido para o arrependimento. Joel capítulo 3, versículo 14. Multidões no vale da decisão. Diga para alguém, é dia de decisão. Porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem, e as estrelas deixam de brilhar. O Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será refúgio do seu povo e fortaleza dos filhos de Israel. Esse rugido tem duas intenções. Quantas intenções que eu disse? O rugido, para quem não se arrepender, é de medo, é de terror. Mas o rugido para aqueles que estão em Cristo será um rugido de refúgio, será um rugido de descanso. Está no texto. Está no texto. Enquanto para uns ele ruge e causa medo, para o povo que aguarda. Tem alguém que aguarda a volta de Jesus aqui? Para quem aguarda a volta de Jesus, sabe que quando a trombeta tocar, é dia de descanso, de refúgio. Ah, pastor, não é possível, o senhor está inventando. Mateus capítulo 24, versículo 29. Vê se não é o mesmo texto. Mateus capítulo 24, versículo 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o que vai acontecer com o sol? Se escurecerá, e a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Isso aqui é para quem é salvo, isso aqui é para quem é povo de Deus, no versículo 31. E ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos. Quem é escolhido, dá glória a Deus aí, dos quatro ventos, de uma e a outra extremidade dos céus. Em Joel capítulo 3, está falando da volta de Jesus. Em Mateus 29, é a conclusão. É mais simples, é mais detalhado. Ei, o dia que ele voltar, não sei se eu falo, vai ser o dia da decisão. Joel 3 está falando, pastor Eduardo, o dia da decisão. Porque quando ele voltar é dia de decisão. É dia de quem vai para o céu ou de quem vai para o inferno. Mas eu estou pregando para um povo salvo. Eu estou pregando para um povo que entendeu o que é graça, o que é misericórdia, o que é arrependimento. Naquele dia vamos ouvir a voz, vamos ouvir o rugido, mas é para subir com ele nos ares e morar com ele eternamente. Então ele ruge para buscar a igreja. Agora posso falar ou não? Rapaz, essa mensagem, Diegão, causa tremor. Porque está falando de vida eterna ou morte eterna. Está falando para onde iremos. E aí? Tremor. Quando você escuta um gatinho miando, o gato miando, você tem medo?
Quando o gato mia, você tem medo, sim ou não? Por quê? Fofinho, bonitinho, não sei. Tem gente que gosta de gato. É ou não é, Diegão? O gato mia, você... um gatinho... Hã? Sim ou não? Vocês estão comigo? Dá glória a Deus aí. E se o leão rugir? Você vai lá fazer carinho na juba dele? Porque o rugido do leão causa medo. É um rugido que o leão está avisando: estou chegando. Você percebe quando o leão está correndo? Aí eu estou falando de selva, vida do animal mesmo, o leão. Quando ele está correndo, ele vai rugindo. Quando ele está correndo, ele vai o quê? Avisando: estou chegando. O animal. E se a presa estiver dispersa, o que acontece com a presa? Morre, devora. Para quem é salvo, repito, ele ruge, para nós é refúgio. Para quem é igreja, quando ele ruge, para nós é refúgio. Mas para o ímpio, que está no pecado, que está rejeitando, é dia de medo. Amós capítulo 3, versículo 8. Vê se não é isso aí. Amós capítulo 3, versículo 8. O leão rugiu. O leão fez o que, queridos? Rugiu. Quem não ficará com medo? O Senhor Deus falou. Quem não profetizará? Deus falou: eu quero que o meu povo se arrependa. Eu preciso gritar: vamos nos arrepender, porque Ele vai vir. Para quem é salvo, vai para o céu. Mas para quem está no pecado, vai ser dia de medo. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Olha o que vai acontecer quando Ele vir. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Vi um grande trono branco, e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. O que foi aberto, queridos? Livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que neles estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Então ele ruge, presbítero Júnior. Você entende por que dá medo? Hein, presbítero Marcelo? Porque ele ruge e causa medo por causa disso aqui. Eu li esse texto e falei: Senhor, eu quero que o Senhor abra e ache o meu nome escrito no livro da vida. Porque se não achar, é lançado no lago. Deus está nos chamando para o arrependimento. Dia de decisão. Decida hoje, decida agora. É para nós refletirmos. É para nós, como diz uma expressão, pegarmos a nossa barba e colocar. Eu não tenho barba, mas é força de expressão. Eu vou ter que pôr minha cara de molho, então. Só o pastor Eduardo consegue. Barba do pastor. Vocês estão comigo, sim ou não? É dia de decisão, de decidirmos andar com esse Deus de maneira correta.
É dia de decidirmos não vivermos no pecado, mas sim debaixo da sua vontade. Porque eu quero naquele dia subir com todos vocês e nos encontrarmos com Jesus. Mas olha só, dá medo ou não dá esse texto? Porque ele vai abrir o livro e vai falar: você não está, tchau. Você que está, vem. Você que não está, inferno. Você que está, céu. Estou simplificando, amém? Mas Jesus disse assim, ó: ide por todo mundo e fazer o quê? Pregai o evangelho. E todo aquele, tem alguém que crê? Está escrito: e todo aquele que nele crê. Tem alguém que crê em Jesus? Então esse texto que eu vou ler é para você, e a gente ora. Joel capítulo 3, versículo 17. Esse texto é para quem creu e para quem está aqui salvo em Cristo. Joel capítulo 3, versículo 17. E para quem não está salvo ainda não entregou sua vida a Jesus, olha o que ele tem para você. Joel capítulo 3, versículo 17. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que habito em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela. Olha aqui, o escritor está falando em forma de parábola. Ele está falando que o povo dele vai ter descanso, que o povo dele vai ter paz, que o povo dele vai estar seguro, que o povo dele não vai mais sofrer, que o povo dele vai viver em paz. Quem espera por esse dia? Pastor, simplifico. Apocalipse capítulo 22, versículo 14. Simplificar esse texto de Joel. Apocalipse 22, versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho dessas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. E aquele que ouve diga: vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Diga glória a Deus. Fique de pé no seu lugar. Aplaude o nome desse Jesus que te salvou, que te remiu, que te colocou debaixo da graça dele. Ele ruge e nos alerta e nos chama para o arrependimento, porque Ele quer que eu e você venhamos morar eternamente com Ele, na cidade santa, Jerusalém celestial. Tem alguém que quer ir para Jerusalém celestial aqui essa noite? Nós vamos orar, porque em Joel 3,17 falou que a Jerusalém será santa. Será o quê? Será. A expressão é do futuro, sim ou não? Será. Então ele está apontando para o futuro. A Jerusalém será santa. E aí o Joel 3,17 fecha dizendo: e por ela ser santa, estranhos não passarão por ela. Ou seja, não vai conseguir entrar. E Apocalipse é a explicação desse texto. Porque a Jerusalém que o escritor Joel está falando é a Jerusalém espiritual. E de fora você viu quem vai ficar em Apocalipse 22. E é um chamado para o arrependimento hoje. Eu creio que você não quer ficar de fora. Alguém quer ficar de fora? Não. Mas para eu não ficar de fora, eu preciso aceitar Jesus. E se eu já sou de Cristo,
eu preciso continuar andando em linha reta. E se eu pequei, pastor, mesmo sendo de Cristo, se arrependa, peça perdão e fala: Senhor, me cubra com a tua misericórdia, porque eu me arrependo. E quando você tem arrependimento, a graça dele sobressai na sua vida. Então essa noite, você que fala: pastor, eu preciso me consertar, eu preciso todos os dias lavar as minhas vestes, para que elas se mantenham brancas, para que quando ele chamar naquele dia, eu me ache agradando a ele, porque eu não quero ficar de fora, eu quero ficar com o meu Jesus. Então nós vamos orar. Diga glória a Deus.